Ela foi humilhada, traída e descartada como se não valesse nada. Cara chorando. Mas o mundo não esperava que Camila Mercedes voltaria mais forte do que nunca. Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que transformou dor em poder, enfrentou inimigos, vingou-se com inteligência e finalmente se tornou a dona do trono. Fique comigo até o final e descubra cada reviravolta dessa jornada épica. Capítulo 6 – A Rainha no Tabuleiro. O amanhecer trouxe um ar pesado à mansão de Camila. O silêncio era cortado apenas pelo leve tilintar de uma colher contra a xícara de café. Helena observava da outra ponta da mesa, tentando decifrar os pensamentos que a amiga escondia atrás do olhar distante. Você não dormiu? Comentou Helena. Quem tem um império para defender não se dá ao luxo do sono, respondeu Camila, com um meio sorriso que não alcançava os olhos. Renato entrou na sala logo depois, abatido, como um réu à espera da sentença. Camila não levantou a cabeça, apenas disse: Espero que tenha cumprido seu papel. Ele engoliu seco. Sim, passei as informações falsas a Álvaro. Ele acreditou que sua estrutura financeira está quebrando. Camila finalmente o encarou, como uma águia que avalia a presa. Ótimo. Agora vamos ver até onde eles mordem a isca. As rachaduras no império de Álvaro. Do outro lado da cidade, Álvaro sorria satisfeito ao ler os relatórios que Renato havia entregue. Ela está vulnerável, disse, mostrando os papéis a Isadora. Esse é o momento de atacar. Isadora, porém, não estava tão confiante. Camila nunca se mostra fraca de graça. Isso pode ser uma armadilha. Você está vendo fantasmas, Isa? Álvaro rebateu com arrogância. Nós temos as pessoas certas do nosso lado. Ela não tem como se reerguer. Isadora forçou um sorriso, mas no fundo do peito, sentiu um arrepio. Camila já havia lhe provado que não era uma mulher comum. O movimento das peças. Enquanto eles celebravam, Camila agia. Comprou discretamente ações de empresas ligadas a Álvaro, através de testas de ferro. Enviou dossiês anônimos a jornalistas investigativos, apontando indícios de corrupção em negócios de Isadora. Reuniu em sua mansão advogados, empresários e políticos que haviam sido descartados por Álvaro, os esquecidos, os ofendidos, os subestimados. Camila os recebeu com um brinde. Todos aqui já foram usados e descartados pelos mesmos nomes, Álvaro e Isadora. Sua voz ecoava com calma e poder. A diferença é que eu não o subestimo. Quero cada um de vocês ao meu lado. Não como peças descartáveis, mas como aliados. O clima de ressentimento se transformou em energia de união. Aquela noite marcou o nascimento de uma frente secreta contra seus inimigos. A máscara de Renato. Renato, embora ainda fosse vigiado de perto, começava a perceber que o jogo de Camila lhe oferecia uma oportunidade de redenção. Tentava se mostrar leal, cumprindo cada ordem com precisão. Numa madrugada, Helena o encontrou sozinho, sentado no jardim. Você acha que ela vai te perdoar algum dia? Perguntou, sem rodeios. Renato abaixou a cabeça. Não sei. Talvez nunca. Mas eu já percebi que lutar contra Camila é inútil. Ela não é só uma mulher, é uma força. Helena o encarou com um misto de desprezo e compaixão. Melhor você não esquecer disso. O choque público. Dias depois, um escândalo explodiu nos jornais. Documentos secretos apontavam que Isadora havia manipulado contratos públicos em benefício próprio. A notícia caiu como uma bomba no cenário político. Isadora reagiu em fúria, quebrando uma taça contra a parede. Isso é obra dela. Só pode ser. Álvaro tentava contê-la. Mantenha calma. Se perdermos a cabeça, ela vence. Mas Isadora sabia, Camila estava avançando. E o pior, fazia isso sem deixar rastros. O reencontro perigoso. Determinada a enfrentar sua rival, Isadora marcou um encontro casual com Camila em um evento beneficente. As duas estavam impecáveis, cercadas por fotógrafos, mas por trás dos sorrisos cordiais havia veneno. Você sempre soube se vestir bem para a derrota, Camila, provocou Isadora, com um sorriso venenoso. Camila se aproximou, encostando quase o ombro no dela. E você sempre soube como disfarçar o medo, Isa. Mas cuidado, eu sinto cheiro de desespero. As câmeras captaram apenas 2 sorrisos impecáveis. Mas quem conhecia a guerra silenciosa entendeu que aquele breve diálogo era uma declaração oficial. A guerra estava aberta. A revelação. Naquela mesma noite, Renato entrou apavorado no escritório de Camila. Eu ouvi Álvaro. Eles estão preparando algo grande contra você. Algo que pode destruir sua imagem para sempre. Camila o encarou sem se abalar.
Ótimo. Isso significa que o veneno está fazendo efeito. Helena, confusa, perguntou. Você já sabia? Camila sorriu, um sorriso frio, calculado. Claro. Eu sempre sei. O que eles não sabem é que, quando jogarem a bomba contra mim, será exatamente no momento que eu escolhi. Renato engoliu seco. Pela primeira vez, percebeu que talvez Camila não fosse apenas mais inteligente que seus inimigos. Talvez ela fosse imbatível. O veneno no cálice. A noite caía sobre a cidade quando Álvaro e Isadora entraram na sala secreta de reuniões de seu grupo de aliados. O lugar era discreto, luxuoso, mas protegido por seguranças que sabiam que estavam prestes a decidir os rumos do poder. Sobre a mesa de mogno, dossiês, pastas e pendrives estavam espalhados como armas prestes a serem disparadas. Está tudo pronto? Perguntou Álvaro, com um brilho de confiança no olhar. Isadora assentiu. Mais do que pronto. Se lançarmos isso amanhã, a imagem da Camila Mercedes estará destruída antes do fim da semana. Álvaro pegou um dos dossiês e folheou com deleite. Quem diria? A mesma mulher que todos consideravam escândalo e amante agora cairá pelo mesmo motivo, sua reputação. Isadora sorriu, mas havia algo em seu olhar, insegurança. Eu não sei, Álvaro. Essa mulher nunca cai de verdade. Álvaro bateu a mão na mesa. Porque ninguém até agora teve coragem de ir até o fim. Mas nós vamos. O golpe arquitetado. O plano era claro. Divulgar provas forjadas de que Camila teria usado esquemas ilegais para construir parte de seu império. Contas no exterior, contratos superfaturados, até mesmo ligações com políticos corruptos. Além disso, prepararam um vídeo adulterado em que Renato aparecia fazendo confissões sobre crimes cometidos sob ordens dela. Isadora respirou fundo. Se soltarmos isso junto à imprensa e nas redes, a opinião pública vai esmagá-la. Álvaro ergueu a taça de vinho. Ao fim de Camila Mercedes. As taças tilintaram, selando um pacto que acreditavam ser invencível. Do outro lado do tabuleiro. Na mansão, Camila recebia relatórios de sua equipe de advogados e especialistas em tecnologia. Renato, pálido, entregava os detalhes do que havia ouvido na reunião. Eles vão divulgar tudo amanhã. Inclusive aquele vídeo meu, mas eu nunca disse nada daquilo, juro. Camila não se alterou. Eu sei, Renato. Eles fabricaram o veneno. Helena, inquieta, perguntou. E o que vamos fazer? Camila se levantou, caminhando até a janela. Exatamente o que sempre faço, deixá-los beber do próprio cálice. Renato não entendeu. Como assim? Camila virou-se, seu olhar brilhando como aço polido. Quando eles lançarem as acusações, tudo já terá sido antecipado. E cada documento falso que mostrarem só servirá para revelar os crimes que eles mesmos cometeram. Helena sorriu. Você plantou a armadilha. Eu apenas dei corda. Eles se enforcarão sozinhos. O dia da bomba. Na manhã seguinte, os jornais explodiram em manchetes. Alto-falante escândalo. Empresária Camila Mercedes acusada de corrupção e fraudes milionárias. As redes sociais ferviam. O vídeo adulterado de Renato viralizou. Manchetes internacionais questionavam a legitimidade de seus negócios. Isadora e Álvaro brindavam com champanhe, rindo como vitoriosos. Acabou para ela. Disse Isadora, com o tom de quem finalmente havia vencido. Mas poucas horas depois, o inesperado aconteceu. A resposta implacável. Camila convocou uma coletiva de imprensa em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. A sala estava lotada, câmeras e jornalistas de todas as grandes emissoras, ansiosos para ver a queda da rainha. Camila entrou de branco, impecável, transmitindo serenidade. Ao lado dela, Renato, o mesmo cuja imagem fora usada contra ela. O silêncio era pesado. Camila pegou o microfone. Quando se luta contra pessoas sem escrúpulos, espera-se de tudo. E hoje vocês viram o exemplo mais claro disso. Ela fez sinal, e uma tela gigante exibiu o vídeo que Álvaro e Isadora haviam divulgado. Em seguida, a equipe de tecnologia desmontou, ponto por ponto, como cada frame havia sido manipulado digitalmente. Depois, Camila apresentou dossiês verdadeiros, documentos oficiais mostrando que quem havia desviado recursos, manipulado contratos e mantido contas ilegais eram Álvaro e Isadora. Os jornalistas ficaram em choque. O que seria a ruína de Camila virou um espetáculo de revelações devastadoras contra seus inimigos. Renato, diante de todos, falou. Eu fui usado para tentar destruir esta mulher. Mas hoje digo, ela não só é inocente,
como é a única capaz de enfrentar esse sistema podre que quase nos engoliu. A sala explodiu em flashes, vozes, perguntas. Camila se manteve firme, cada palavra sua era como uma lâmina afiada. A queda começa. Horas depois, a notícia estava em todos os portais. Alto-falante Álvaro Duarte e Isadora Vasques envolvidos em escândalo de corrupção. Documentos apresentados por Camila Mercedes. O que seria a vitória dele se transformou em um golpe fatal contra sua reputação. Investigações oficiais foram abertas, aliados começaram a recuar, e em pouco tempo a imagem dos dois estava em frangalhos. O brinde silencioso. Naquela noite, Camila brindou com Helena e Renato. Eles acharam que tinham me envenenado. Disse, erguendo a taça. Mas o veneno sempre esteve no cálice deles. Renato baixou os olhos. Eu ainda não mereço estar aqui. Camila o encarou por um instante. Talvez não. Mas lembre-se, cada peça tem seu lugar no tabuleiro. E você ainda será útil. Helena riu. Eu já disse, você não joga, Camila. Você dita as regras. Camila brindou em silêncio, mas dentro dela ardia a certeza, a guerra ainda não havia acabado. Ela tinha vencido uma batalha, mas os inimigos jamais desistiriam facilmente. A queda de Álvaro e Isadora havia sido rápida, cruel e pública. Em poucos dias, jornais que antes os exaltavam agora estampavam suas fotos como sinônimo de corrupção, fraude e decadência. A elite que antes os aplaudia agora fechava as portas diante deles. Mas, como todo animal ferido, os dois não estavam mortos, apenas mais perigosos do que nunca. Isadora chorava em silêncio na cobertura que agora estava cercada de repórteres e oficiais de justiça. Álvaro, porém, mantinha os olhos em chamas. Isso não acabou, Isa. Camila pensa que venceu, mas ela só atiçou a fera errada. Você não entende? Isadora retrucou, a voz trêmula. Estamos sozinhos. Nossos aliados desapareceram, nossas contas foram bloqueadas, e todo mundo nos trata como praga. Álvaro se aproximou, segurando-a pelo queixo. Ninguém sobrevive sozinho neste jogo. Mas sempre existe alguém disposto a se unir contra um inimigo em comum. E Camila? Camila Mercedes já fez inimigos demais. Enquanto isso, no palácio de vidro de Camila. Camila observava a cidade do alto de seu escritório envidraçado. A vitória contra Álvaro e Isadora ecoava como música em sua mente, mas ela sabia que todo triunfo tinha um custo. Helena entrou, trazendo relatórios. A imprensa está de joelhos para você. Políticos a procuram em busca de apoio. Sua imagem nunca esteve tão forte. Camila não sorriu. É exatamente quando o mundo nos chama de rainha que a coroa pesa mais. Helena a encarou, curiosa. Você tem medo de cair? Camila bebeu um gole de vinho. Não, Helena. Tenho medo de virar exatamente aquilo que lutei contra. A semente do romance proibido. Enquanto Camila enfrentava seus dilemas, Renato se tornava uma figura cada vez mais próxima. Ele havia jurado lealdade após a humilhação de ter sido usado como peça contra ela. Uma noite, depois de uma reunião longa, os dois ficaram sozinhos no salão iluminado por luzes douradas. Você me salvou de mim mesmo. Disse Renato, a voz baixa, carregada de arrependimento. Eu pensei que só era mais um joguete na sua estratégia, mas agora vejo que você também carrega dores que ninguém imagina. Camila o encarou, surpresa com a sinceridade. Nunca confunda dor com fraqueza, Renato. A dor me ensinou a ser implacável. E se, ele hesitou, e se você não precisasse ser implacável o tempo todo? O silêncio se instalou. Por um instante, Camila viu em Renato não apenas o aliado útil, mas um homem quebrado, tão marcado pela guerra quanto ela. E naquele reflexo, algo inesperado floresceu. Mas Helena, sempre atenta, assistia de longe, o coração dividido entre a lealdade e uma pontada de ciúme que não ousava confessar. O retorno das sombras. Na outra ponta da cidade, Álvaro encontrou refúgio em um lugar improvável, a mansão de um magnata estrangeiro que odiava Camila. Um homem discreto, mas poderoso, cujo império fora ameaçado por decisões de Camila no passado. Você perdeu muito, Álvaro. Disse o magnata, acendendo um charuto. Mas ainda tem algo que pode ser útil, o conhecimento das fraquezas dela. Álvaro sorriu, o ódio devolvendo-lhe o vigor. Fraquezas todos têm. E eu vou transformar cada uma delas em uma arma. Isadora, ao fundo, tremia. E se falharmos de novo? Álvaro se virou para ela. Isa, quando alguém é queimado em praça pública, só resta uma opção: incendiar a cidade inteira. As vitórias de Camila enchiam as manchetes,
mas a glória tinha um preço alto. Quanto mais brilhava sob os holofotes, mais o passado vinha à tona para assombrá-la. Naquela semana, uma revista sensacionalista publicou um dossiê sobre seus anos como amante. Fotos antigas, boatos, detalhes sórdidos inventados e distorcidos. A matéria questionava se uma mulher com um passado tão manchado tinha legitimidade para se tornar a figura mais poderosa do país. Camila leu as páginas em silêncio, os dedos firmes sobre o papel. Helena observava, apreensiva. Eles nunca vão esquecer, Camila, disse. O mundo adora ver uma mulher subir, mas ama ainda mais ver quando ela cai. Camila respirou fundo. Então que eles tentem. Eu não sou mais a amante humilhada. Sou a mulher que escreve as regras. A ferida aberta com a família. No auge da sua ascensão, Camila tentou algo ousado, visitar a mãe, depois de anos de distância. Achava que talvez o sucesso tivesse apagado a vergonha. Mas, ao bater na porta da antiga casa, encontrou a mesma frieza. Então é verdade, disse a mãe, com os olhos marejados. A filha que virou escândalo e manchou o nosso nome. Camila respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu não vim buscar perdão, mãe. Vim mostrar que sobrevivi. Sobreviveu, sim. Mas deixou de ser minha filha quando decidiu ser amante de um homem casado. A porta fechou com um estalo. Camila ficou imóvel diante da casa que já fora seu abrigo. Ela não chorou. Não mais. Mas naquela noite, sozinha, o silêncio da rejeição pesou mais que 1000 manchetes. O perigo dentro do palácio. Enquanto Camila lidava com feridas antigas, algo mais sombrio acontecia em sua própria equipe. Helena, a conselheira fiel, começou a se deixar corroer pelo ciúme. Ela via a forma como Camila e Renato trocavam olhares, como a proximidade deles crescia. Helena havia dedicado anos à lealdade, sacrificando sua própria vida pessoal, e agora se sentia invisível. Uma noite, ao beber demais em um evento, Helena deixou escapar para um jornalista. A rainha não é tão invencível quanto parece. A frase, gravada e publicada no dia seguinte, caiu como bomba. Camila chamou Helena para o escritório. Você está colocando tudo a perder, Helena. Eu só estava cansada. A conselheira desabou. Eu te dei tudo, Camila, e agora você olha para ele como se ele fosse sua salvação. Camila encarou com dureza. Nunca confunda minha vida pessoal com o trono que estou construindo. Se você não consegue mais separar, talvez não haja lugar para você ao meu lado. Helena saiu em lágrimas, deixando no ar a sensação de que a lealdade estava por um fio. Álvaro planta suas sementes. Enquanto isso, Álvaro iniciou sua contraofensiva. Ele começou a subornar jornalistas, políticos e até membros da equipe de Camila. Documentos falsos surgiam, histórias distorcidas circulavam, tudo para minar a confiança do público nela. Mas a jogada mais ousada foi plantar boatos sobre Renato. Acusaram-no de estar próximo de Camila apenas para se infiltrar, de ser um traidor a serviço de forças ocultas. Renato entrou furioso no escritório dela. Você acredita neles? Camila o encarou firme. Não acredito em ninguém, Renato. Só acredito em provas. Ele se aproximou, os olhos marejados. Então me deixe provar. Não só minha lealdade, mas o que sinto por você. Camila o afastou, a voz gelada. O que você sente não importa se eu não puder confiar. Renato saiu, com o coração em pedaços. O baile das máscaras. Na semana seguinte, Camila compareceu a um baile de gala organizado por empresários internacionais. Era o momento perfeito para consolidar alianças. Mas, entre os convidados, ela avistou Álvaro. Ele não deveria estar ali, mas o magnata estrangeiro o havia trazido como convidado especial. O salão inteiro prendeu a respiração quando os dois se encararam. Camila sorriu, como se a presença dele fosse apenas um detalhe. Mas dentro de si, sabia, a guerra não tinha acabado. Álvaro se aproximou, a voz baixa, venenosa. Você pode ter o trono, Camila. Mas coroas de vidro quebram fácil. Ela ergueu a taça de champanhe e respondeu. E você pode ter aliados poderosos, Álvaro. Mas nada brilha mais do que uma rainha que já queimou e voltou das cinzas. Queda de confiança. Os boatos sobre Renato se espalharam rápido demais. Alguns jornais sugeriam que ele era um espião. Outros insinuavam que era amante de Camila, tentando transformar sua história em novo escândalo. No conselho, os aliados cochichavam às escondidas. Helena, ainda ferida, não o defendeu. Pelo contrário, deixou que as dúvidas crescessem. Camila se viu cercada por olhares desconfiados.
O peso da solidão voltava a esmagá-la. Na madrugada, sentada em seu escritório, encarava as manchetes projetadas na tela do computador. Querem que eu sangre, murmurou, apertando a caneta entre os dedos. Mas vão aprender que uma coroa feita de cinzas ainda é mais forte do que ferro. Renato no limite. Renato não aguentava mais ser tratado como suspeito. Uma noite, entrou de surpresa no apartamento de Camila. Ela, cansada, o encontrou sentado à mesa, com uma pasta nas mãos. Aqui estão todos os documentos, registros, testemunhos que provam minha lealdade. Ele jogou a pasta diante dela. Mas se você ainda duvida, Camila, então não tenho mais nada a oferecer. Camila folheou os papéis, vendo contratos, cartas, provas de que ele realmente lutava ao lado dela. Quando ergueu os olhos, encontrou não só determinação, mas dor. Renato, ela suspirou. Meu problema não é acreditar em você. É acreditar em qualquer um. Ele se aproximou, os olhos firmes. Então me deixa ser exceção. Eu não quero o seu trono. Quero a mulher que existe por trás dele. O silêncio entre eles queimava como fogo. Camila desviou o olhar, mas, por dentro, o coração começava a se render. Helena trai. Enquanto Camila tentava manter firmeza, Helena já tinha cruzado a linha. Amargurada, procurou Álvaro em segredo. Eu conheço as fraquezas dela, disse, com a voz embriagada de rancor. Sei onde ela guarda seus documentos, sei quem ela realmente teme. Álvaro sorriu, satisfeito. Então você será meus olhos e ouvidos. Em troca, terá tudo que Camila nunca lhe deu, poder. Helena hesitou, lágrimas escorrendo. Mas no fim, aceitou. Naquela noite, entregou a Álvaro cópias de arquivos confidenciais. Não percebeu que, ao vender a confiança de Camila, estava assinando sua própria sentença. O atentado. Dias depois, durante um evento público, Camila caminhava pelo tapete vermelho, rodeada de seguranças. De repente, um estrondo ecoou, uma explosão na lateral do prédio. O pânico tomou conta da multidão. Seguranças a puxaram para dentro do carro blindado, mas Camila viu, entre a fumaça, a silhueta de um homem fugindo. Álvaro. De dentro do carro, com a respiração ofegante, ela apertou os punhos. Eles querem me derrubar com fogo, mas se esqueceram de que eu sou feita das próprias cinzas. O discurso da Fênix. 2 dias após o atentado, Camila apareceu em rede nacional, vestida de preto, com os cabelos soltos, transmitindo força e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Tentaram me calar. Tentaram me destruir. Mas a cada ataque, eu renasço mais forte. Sua voz ecoava firme. Não sou apenas uma mulher. Sou a Fênix que eles nunca conseguirão apagar. A multidão explodiu em aplausos. Nas ruas, nas redes sociais, hashtags aclamavam, #Rainha Fênix. Álvaro assistiu à transmissão, furioso, jogando o copo de uísque contra a parede. Ela transforma até o medo em arma. A virada. Com a comoção nacional ao seu favor, Camila reconstruiu sua imagem. A explosão, em vez de enfraquecê-la, a tornou símbolo de resistência. Renato voltou a seu lado, agora sem sombras de desconfiança. Ele era mais do que aliado, era parte essencial da nova narrativa dela. Helena, porém, começava a sentir o peso da culpa. Álvaro exigia mais informações, e ela percebia que estava presa em uma teia da qual talvez não conseguisse escapar. Enquanto isso, Camila planejava o próximo movimento. Sabia que, para conquistar definitivamente o trono, precisaria enfrentar Álvaro em um embate direto. E, dessa vez, não bastaria vencer, ela teria que esmagá-lo. O preço da traição. Helena acreditava que sairia ilesa ao vender as informações de Camila para Álvaro. Mas traição, como uma lâmina de 2 gumes, sempre volta contra quem a empunha. Uma manhã, ao abrir o celular, ela viu sua própria imagem estampada em jornais, conselheira de Camila envolvida em escândalo de corrupção. Documentos confidenciais, forjados por Álvaro, a incriminavam como cúmplice em contratos ilegais. Helena entrou em desespero. Tentou ligar para ele, mas Álvaro não atendeu. Percebeu tarde demais, tinha sido usada como bode expiatório. Camila, ao descobrir, não comemorou. Apenas suspirou. Ela mesma cavou a própria cova, mas não posso me dar ao luxo de ter pena. O reencontro com o passado. No auge da crise, Camila recebeu uma visita inesperada, sua mãe, Mercedes. A mulher que a tinha renegado anos antes, chamando-a de vergonha da família, agora estava diante dela, pedindo perdão. Eu errei, Camila. A voz de Mercedes tremia.
Achei que você nunca seria nada, mas você se ergueu. E hoje, eu só quero uma chance de estar ao seu lado. Camila observou, em silêncio. Parte de si desejava abraçá-la, outra parte queria cuspir na lembrança das humilhações. No fim, sua resposta foi fria. Eu não preciso de você agora, do mesmo jeito que não precisei quando estava caída no chão. E a dispensou. O encontro apenas reforçou em Camila a certeza de que não podia depender de ninguém. A teia contra Álvaro. Naquela mesma semana, Camila reuniu seu círculo mais fiel, Renato, alguns conselheiros e 2 juízes aliados. Álvaro pensa que está no controle. Ela abriu o mapa da cidade, marcando os locais onde ele operava. Mas é hora de virar o jogo. O plano era arriscado: criar uma armadilha para expor Álvaro diante do país inteiro. Usariam suas próprias armas contra ele: corrupção, chantagem e violência, mas documentadas e transmitidas em tempo real. Renato a encarou, preocupado. Você sabe que, se der errado, pode perder tudo. Até sua vida. Camila sorriu, com aquele olhar de aço que já começava a se tornar sua marca registrada. Uma fênix não teme o fogo, Renato. Eu já queimei uma vez. Sei o caminho de volta das cinzas. O encontro secreto. Antes da execução do plano, Camila decidiu provocar Álvaro. Mandou-lhe um convite cifrado para um encontro secreto, em um antigo teatro abandonado da cidade. Na noite marcada, vestida com um longo casaco preto, ela entrou no local iluminado apenas por luzes mortas de velas. Álvaro já estava lá, sorrindo como predador. Então a rainha decidiu vir sozinha ao covil do lobo. Camila caminhou até ele, sem desviar os olhos. Lobos morrem quando acham que são deuses. Ele riu, aproximando-se perigosamente. E rainhas morrem quando acreditam no próprio mito. Camila então deixou escapar uma frase enigmática. Veremos quem vai queimar primeiro. Saiu dali deixando Álvaro intrigado, sem imaginar que cada palavra dela já fazia parte de uma encenação calculada. A preparação para a guerra. De volta ao seu quartel-general, Camila passou noites sem dormir, revisando cada detalhe da armadilha. Microfones escondidos, câmeras camufladas, contratos forjados que Álvaro acreditaria serem reais. Renato permaneceu ao lado dela, cuidando para que não desmoronasse. Mas via nos olhos dela algo que o assustava, uma obsessão quase insana pela vitória. Camila, quando tudo isso acabar, o que vai sobrar de você? Ele perguntou. Ela demorou para responder. Sobrará a coroa. E se só restar cinza para sustentá-la, que seja. A fênix armada. O capítulo termina com Camila sozinha em seu quarto, diante do espelho. Vestia um vestido vermelho intenso, símbolo de guerra. Segurava nas mãos uma tiara de ouro simples, não oficial, mas simbólica. Eles me chamaram de amante. Me chamaram de vergonha. Tentaram me matar, me enterrar, me calar. Sua voz era um sussurro para si mesma. Agora verão que eu sou mais que sobrevivente. Eu sou a dona do trono. Com isso, fechava-se o ciclo da humilhação. A próxima etapa seria o confronto final. O palco da armadilha. A madrugada caía sobre a cidade quando Camila entrou na sala escura onde seus aliados a esperavam. Mapas estavam estendidos sobre a mesa, telas exibiam câmeras de segurança e anotações ocupavam cada centímetro das paredes. Renato, com o olhar preocupado, foi o primeiro a falar. Você realmente vai arriscar tudo dessa maneira? Álvaro não é apenas um inimigo. Ele é o inimigo. Camila pousou as mãos sobre a mesa e, com voz firme, respondeu. Se eu não arriscar, ele continua ditando as regras. E eu não nasci para ser jogadora, Renato. Eu nasci para ser a dona do tabuleiro. Os outros presentes, juízes corrompidos que agora serviam a Camila, empresários que haviam jurado lealdade depois de verem Álvaro falhar em protegê-los, e até políticos oportunistas, escutavam em silêncio. A sala parecia respirar junto com ela. Cada palavra, cada gesto, moldava a atmosfera de guerra que pairava sobre todos. A isca. O plano exigia precisão. Álvaro tinha que acreditar que estava prestes a dar o golpe definitivo contra Camila. E, para isso, Camila precisava parecer vulnerável. Deixem vazar que perdi 2 contratos importantes. Ela ordenou. Espalhem que minha base política está rachando. Quero que achem que estou no chão. Renato a olhou, incrédulo. Isso pode abalar sua imagem de verdade. A imagem se reconstrói, Renato. Mas o medo que virá depois, esse ficará para sempre. Em questão de dias, a cidade já comentava, Camila está enfraquecida.
Jornais que antes a exaltavam começaram a publicar matérias dúbias, alimentadas por jornalistas pagos por Álvaro. Do outro lado, ele sorria satisfeito. A Fênix está prestes a se queimar sozinha, disse a um de seus capangas. Mal sabia que cada passo que dava o empurrava para a armadilha montada com paciência e veneno. O retorno de Helena. No meio dessa encenação, uma peça inesperada voltou ao tabuleiro, Helena. Depois de ser exposta por Álvaro, ela havia perdido tudo. Vivia em um apartamento barato, odiada pela sociedade que antes a bajulava. Num fim de tarde chuvoso, apareceu na mansão de Camila. Preciso falar com você. Implorou a portaria. Camila pensou em mandá-la embora, mas decidiu ouvi-la. Helena entrou, com os olhos marcados pelo cansaço e o orgulho destruído. Ele me usou, Camila. Sua voz era quase um lamento. E eu sei coisas que podem te ajudar a destruí-lo. Camila observou com frieza. Por que eu deveria acreditar em você? Porque eu não tenho mais nada a perder. Helena respondeu, deixando cair sobre a mesa um pendrive. Aqui está tudo, contas, movimentações, áudios. Álvaro nunca pensou que eu guardaria cópias. Camila pegou o pendrive, sem demonstrar surpresa. Talvez você ainda sirva para alguma coisa, afinal. Helena baixou a cabeça. Naquele instante, a relação entre as duas mudou, de rivais para cúmplices desconfiadas. A Guerra das Sombras. Com as informações de Helena, Camila tinha nas mãos provas suficientes para desmantelar o império de Álvaro. Mas não bastava apenas expô-lo, ela queria que ele se destruísse diante das próprias câmeras, que implorasse para sobreviver diante do público que antes o reverenciava. Por isso, elaborou um teatro. Organizou um encontro clandestino entre empresários e políticos em um galpão abandonado. O convite partiu de espiões infiltrados, mas Álvaro acreditava ser uma chance única de comprar novos aliados. No dia marcado, ele entrou no galpão com segurança máxima. O que não sabia era que cada canto estava repleto de microcâmeras escondidas. Camila, assistindo em tempo real de uma sala secreta, murmurou. Bem-vindo ao meu palco, Álvaro. O confronto indireto. Enquanto Álvaro discursava para seus supostos aliados, Camila deu o próximo passo. Um telão gigante, oculto atrás de cortinas, foi acionado. E ali começaram a aparecer vídeos comprometedores, ele subornando juízes, humilhando parceiros, ordenando agressões. A sala explodiu em caos. Empresários se afastaram, políticos começaram a ligar para seus advogados. Álvaro tentou reagir. Isso é montagem. É mentira. Mas o golpe final veio quando, ao vivo, Camila entrou em chamada de vídeo, sua imagem projetada no telão. Mentira, Álvaro? Sua voz ecoou pelo espaço. Ou apenas o espelho que você tanto teme? O homem rugiu de ódio, prometendo vingança. Mas, naquele instante, percebeu que o jogo tinha virado. O contra-ataque desesperado. Ferido no orgulho, Álvaro não recuou. Ordenou que seus homens rastreassem a sala de onde Camila transmitia. E naquela mesma noite, um ataque armado foi realizado contra um de seus escritórios. Camila, no entanto, já previa isso. O local estava vazio. O que restou foi apenas destruição diante das câmeras, que ela mesma fez questão de divulgar como prova da violência de Álvaro. A opinião pública começou a mudar. Jornais que a atacavam agora estampavam manchetes. Camila Mercedes sobrevive a atentado brutal. Álvaro em queda, aliados abandonam o barco. E assim, a imagem da Fênix ressurgia mais forte, coberta pelas chamas que o inimigo havia acendido. O dilema de Renato. Enquanto tudo acontecia, Renato começava a se perder no meio do jogo. Apaixonado por Camila, sofria ao vê-la cada vez mais obcecada pela vitória. Numa noite, depois de mais uma reunião, ele a encarou com lágrimas nos olhos. Você ainda é a mesma mulher que eu conheci? Ou já se perdeu nessa sede de poder? Camila desviou o olhar. Renato, eu não posso mais voltar atrás. Já passei do ponto. Ele segurou suas mãos, desesperado. Então pelo menos me promete que, quando tudo acabar, você não vai se esquecer de quem você é. Ela não respondeu. Apenas o beijou, como se aquele gesto fosse a última lembrança de humanidade que ainda carregava. O prenúncio do fim. No dia seguinte, Camila recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Se acha que venceu, está enganada. Amanhã será seu fim. Álvaro. Ela leu, respirou fundo e sorriu. Então o rei finalmente admitiu que entrou no meu jogo. E começou a preparar o ato final, a armadilha que decidiria não apenas quem venceria a guerra, mas quem sobreviveria a ela.
O rugido da fera ferida. Álvaro sempre foi um homem orgulhoso. Ver sua imagem projetada em telões, exposta em redes sociais, dilacerada em manchetes internacionais, foi como arrancar-lhe a pele em praça pública. Na manhã seguinte ao fiasco no galpão, ele destruiu seu escritório pessoal. Quadros rasgados, garrafas quebradas, móveis virados. Seus capangas observavam em silêncio, sem ousar se aproximar. Essa mulher acha que pode me derrotar, ele murmurava entre dentes. Mas eu vou esmagá-la até que não reste nada. Naquele instante, um dos homens mais leais, Ricardo, tomou coragem. Senhor, precisamos de uma estratégia. Camila tem a opinião pública a favor dela agora. O povo está do lado dela. Álvaro encarou com olhos de fera. O povo é uma multidão burra. Basta medo e violência para que voltem a rastejar. Ele ergueu um copo quebrado e o arremessou contra a parede. Quero todos os movimentos dela rastreados. Quero saber onde ela pisa, com quem fala, o que come. E se for preciso, quero sangue. Os homens assentiram, mas alguns já tremiam por dentro. Álvaro estava se tornando imprevisível, um predador encurralado, e, por isso mesmo, mais perigoso do que nunca. Camila no fio da navalha. Enquanto isso, Camila reunia sua equipe. Apesar das vitórias recentes, ela sabia que cada passo errado poderia ser fatal. Na sala de guerra improvisada em sua mansão, Helena apresentava novas provas que ainda não haviam sido divulgadas. Gravações de conversas de Álvaro com políticos estrangeiros, transferências bancárias ilegais, planos de assassinato. Com isso, podemos enterrá-lo de vez. Disse Helena, com um brilho sombrio nos olhos. Camila, porém, não parecia tão satisfeita. Não quero apenas enterrá-lo, Helena. Quero que ele implore. Quero que o país veja o que acontece quando um homem acha que pode usar e descartar mulheres como se fossem objetos. Renato a observava de canto, com preocupação crescente. Naquela noite, quando todos foram embora, ele a confrontou novamente. Você está obcecada, Camila. Eu entendo o que Álvaro fez com você, mas e depois? O que vai restar quando ele não existir mais? Ela se serviu de uma taça de vinho e encarou a janela, sem olhar para ele. Depois eu serei livre. Renato se aproximou, segurando o braço dela. Livre? Ou apenas mais uma prisioneira do trono que você está construindo? Por um momento, o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Camila não respondeu, mas o aperto no peito denunciava que a dúvida também a corroía por dentro. O atentado inesperado. 2 dias depois, a fúria de Álvaro se materializou. Camila saía de uma reunião com investidores quando o carro blindado em que estava foi atingido por uma explosão. Vidros estilhaçados, fumaça, gritos. A cena foi capturada por câmeras de segurança e rapidamente viralizou. Milagrosamente, ela sobreviveu. Apenas alguns arranhões e cortes. Mas seu motorista e 2 seguranças morreram no atentado. Naquele hospital, enquanto recebia atendimento, a mídia lotava a entrada. Manchetes pipocavam. Camila Mercedes sobrevive a ataque brutal. Álvaro é suspeito de atentado. Renato entrou correndo no quarto, desesperado. Você podia ter morrido. Ele gritou, com lágrimas escorrendo. Camila, ainda com a cabeça enfaixada, ergueu o queixo. E é exatamente isso que ele queria. Mas agora ele me deu a arma final. Renato não entendeu de imediato. Camila, no entanto, já via a explosão não apenas como tragédia, mas como símbolo. Ela era a sobrevivente, a fênix que resistia até ao fogo. A manipulação do símbolo. Em menos de 24 horas, Camila transformou o atentado em propaganda. Convocou uma coletiva de imprensa monumental. De vestido preto, olhar firme, uma cicatriz recente cruzando sua sobrancelha, ela se apresentou diante das câmeras. Tentaram me silenciar. Começou. Tentaram me destruir com mentiras, chantagens e agora com bombas. Mas estou aqui. E não vou parar. A multidão aplaudiu, emocionada. O que aconteceu não foi apenas contra mim. Foi contra cada mulher que ousa levantar a voz. Foi contra cada pobre que ousa sonhar. Foi contra cada ser humano que não se curva ao poder podre. As redes sociais explodiram. Hashtags como hashtag Somos Todos Camila e hashtag Fênix Viva viralizaram. Enquanto isso, Álvaro gritava furioso em seu esconderijo, destruindo televisores. Maldita! Até quando ela vai transformar cada golpe em vitória? Mas já era tarde. A opinião pública agora via Camila como símbolo de resistência. O contra-ataque final de Álvaro. Ferido e acuado,
Álvaro decidiu que não poderia mais brincar. Convocou um encontro secreto com seus últimos aliados. Não vou esperar que ela me destrua. Disse com um olhar frio. Vou destruir primeiro. E então revelou seu plano: sequestrar uma pessoa próxima de Camila para usá-la como moeda de troca. Renato, Helena, até mesmo a mãe de Camila estavam na lista. Ricardo, seu capanga mais antigo, tentou protestar. Senhor, isso é loucura. O povo já está contra nós. Se souberem de algo assim, será o fim. Álvaro se inclinou sobre ele, olhos em chamas. O fim já começou, Ricardo. Agora só resta sobreviver. A ordem foi dada. O jogo da rainha estava prestes a se tornar ainda mais sangrento. O dilema de Helena. Enquanto Álvaro tramava, Helena lutava com seus próprios fantasmas. Embora estivesse ajudando Camila, a culpa pela traição passada ainda a consumia. Numa noite, em particular, ela se aproximou de Camila na biblioteca da mansão. Se Álvaro vier atrás de alguém, eu quero que venha atrás de mim. Disse, séria. Camila olhou, surpresa. Está tentando se redimir, Helena? Talvez. Respondeu com um meio sorriso triste. Mas talvez eu só esteja cansada de ser um fantasma. Camila suspirou, sem saber se confiava naquilo. Mas, no fundo, percebeu que Helena poderia ser útil em algo que Álvaro jamais esperaria: sacrificar-se pelo plano. O tabuleiro se fecha. Dias depois, Camila recebeu uma nova mensagem anônima em seu celular. Hoje, perco ou ganho. Mas você não sai viva dessa. Álvaro. Dessa vez, ela não sorriu. Dessa vez, sabia que era hora de jogar tudo. Convocou sua equipe, fechou alianças, preparou a cena final. O tabuleiro estava montado. E a guerra, prestes a terminar. O sequestro inesperado. Era madrugada quando a mansão de Camila foi invadida. Os seguranças reagiram, tiros ecoaram pelos corredores, mas 3 homens encapuzados conseguiram o que queriam: Renato. Ele lutou, gritou, mas foi dominado. Um golpe na cabeça o deixou inconsciente. Quando Camila correu para fora, já era tarde. O carro dos sequestradores desaparecia na escuridão da estrada. O grito que saiu de sua garganta não era de dor, mas de pura fúria. Álvaro. O vídeo. Horas depois, Camila recebeu um vídeo. Renato, amarrado a uma cadeira, rosto ensanguentado, respirava com dificuldade. A câmera girou e mostrou Álvaro, com aquele sorriso cruel que Camila conhecia bem. Camila Mercedes, até aqui você tem se mostrado esperta. Mas agora o jogo acabou. Se quer ver esse homem vivo, vem sozinha. Sem polícia, sem imprensa, sem truques. Ele aproximou a faca do rosto de Renato. Ah, e se eu sentir cheiro de traição, vai sobrar só um corpo para enterrar. A tela ficou preta. O colapso emocional. Pela primeira vez, Camila desmoronou diante da equipe. Ela caiu de joelhos, lágrimas escorrendo, os punhos tremendo. Ele não pode. Helena tentou segurá-la. Nós vamos resgatá-lo, Camila. Mas você precisa manter a cabeça fria. Camila, porém, estava em conflito. Ela já tinha sobrevivido a tantas guerras, mas ver Renato em perigo a feria mais do que qualquer bomba. Eu não posso perdê-lo, não agora. A decisão. Naquela mesma noite, Camila se trancou no quarto. Ficou horas em silêncio, encarando o espelho. E então falou consigo mesma. Se ele quer que eu vá sozinha, eu vou. Mas não para perder, e sim para vencer. Pegou uma pequena pistola e a escondeu no vestido. No pescoço, colocou um colar dourado, presente de sua mãe, como se fosse uma armadura invisível. Quando saiu do quarto, encontrou Helena esperando. Eu sei o que você vai fazer. Disse Helena, firme. Camila apenas a encarou. Então não tente me impedir. Mas Helena sorriu com um brilho estranho. Não vou impedir. Vou te dar a vantagem que ele não espera. O plano secreto de Helena. Horas antes do encontro, Helena conseguiu rastrear o local do cativeiro, um antigo armazém na periferia. Ela, por experiência própria, sabia que Álvaro confiava demais em sua própria astúcia. Vou estar lá dentro antes de vocês. Disse Helena, entregando a Camila um pequeno transmissor escondido em um brinco. Confia em mim dessa vez. Camila hesitou. Ainda lembrava da traição do passado, mas sabia que precisava de todas as armas possíveis. Se você me enganar de novo, Helena, juro que será a última vez. Não vou enganar. Helena respondeu. Quero que ele finalmente pague. O encontro. No dia marcado, Camila chegou sozinha ao armazém. O lugar fedia a ferrugem e óleo queimado.
Álvaro a esperava, sentado em uma poltrona improvisada, cercado de capangas. Renato estava amarrado no centro, com uma faca encostada em seu pescoço. A rainha finalmente chegou. Disse Álvaro, abrindo os braços. Pensei que fosse covarde demais para aparecer. Camila deu alguns passos à frente, firme, apesar do coração disparado. Você queria me ver, Álvaro? Pois aqui estou. Sim, aqui está. Ele riu. Linda, mesmo à beira da derrota. Derrota? Camila ergueu o queixo. Quem sequestra para vencer já perdeu. A frase fez alguns capangas rirem nervosos. Álvaro, porém, se levantou furioso. Cala a boca. Eu decido quem ganha aqui. O golpe de Helena. De repente, um disparo ecoou. Um dos capangas caiu, atingido na perna. Todos olharam em choque. Helena surgiu das sombras, armada, mirando diretamente em Álvaro. O jogo acabou, Álvaro. A confusão foi instantânea. Tiros, gritos, correria. Camila aproveitou a distração para correr até Renato e cortar suas cordas com a pequena lâmina escondida no salto do sapato. Renato tossiu, mal conseguindo ficar em pé, mas sorriu ao vê-la. Sabia que você viria. Nunca te deixaria. Ela sussurrou. O duelo. No meio do caos, Camila finalmente ficou frente a frente com Álvaro. Ele segurava uma arma, mas o olhar enlouquecido denunciava que já estava no limite. Você acha que pode me destruir, Camila? Eu sou o sistema. Eu sou o poder. Ela se aproximou, sem medo. Não, Álvaro. Você é só um homem. Um covarde. E então, em um movimento rápido, ela atirou. A bala não o matou, mas acertou seu ombro, fazendo-o cair de joelhos. Isso é pelo que você fez comigo. Disse Camila, aproximando-se. E pelo que fez a todas as mulheres que esmagou no caminho. Álvaro cuspiu sangue, rindo. Você acha que venceu? O jogo nunca acaba, sempre haverá outro como eu. Camila se inclinou, encarando-o nos olhos. Talvez. Mas você nunca mais será o rei. O desfecho do sequestro. Com Álvaro ferido e seus homens dominados, a polícia, alertada secretamente por Helena, invadiu o armazém. A cena foi transmitida em tempo real, e as imagens de Camila de pé, com Renato ao lado, se tornaram icônicas. Álvaro foi algemado, urrando como um animal, mas sem poder reagir. As câmeras registraram sua queda, o homem mais temido do país, derrotado por aquela que um dia chamou de escândalo. A cicatriz e a chama. Naquela noite, de volta à mansão, Camila estava exausta. Renato, ainda ferido, deitou a cabeça em seu colo. Você venceu. Ele murmurou. Camila acariciou seus cabelos, mas não respondeu de imediato. Seus olhos ainda ardiam com a intensidade da batalha. Não, Renato. Disse por fim. Essa foi apenas a penúltima jogada. Ela sabia que, embora Álvaro tivesse caído, seus aliados ainda estavam à solta. Mas também sabia que, agora, ela tinha o povo, a mídia e a moral ao seu lado. Camila não era mais amante, escândalo ou vergonha. Ela era a fênix que sobrevivia a tudo. E estava pronta para assumir o trono. Acalmaria antes da tempestade. Os dias seguintes ao colapso de Álvaro foram uma mistura de euforia e tensão. Camila Mercedes agora ocupava os noticiários de forma constante. Seu nome era sinônimo de força e resistência. Mas, por trás dos flashes e discursos, ela sabia que não poderia baixar a guarda. Dois empresários influentes, Leôncio Varela e Gustavo Monteiro, começaram a articular alianças nas sombras. Diferente de Álvaro, que movia-se pelo ego, eles representavam algo mais profundo e frio. O sistema que sempre se beneficiou do silêncio de mulheres como ela. Renato alertou. Camila, essa gente não é como Álvaro. Eles não têm fraquezas expostas. Jogam no escuro. Ela cruzou os braços. Todo o sistema tem rachaduras. E eu vou encontrá-las. A nova ameaça. A primeira movimentação veio de forma sutil. Uma série de reportagens falsas surgiram em jornais, insinuando que Camila havia manipulado provas contra Álvaro. Blogs financiados pelos empresários começaram a chamá-la de farsa, oportunista e até criminosa. Na internet, robôs espalhavam hashtags contra ela. Era a guerra da desinformação. Helena, que agora a ajudava em estratégias de mídia, observou. Eles querem que você se desgaste lutando contra boatos. Camila respondeu, séria. Então vamos usar o veneno deles contra eles. O ataque pessoal. Enquanto isso, Gustavo Monteiro foi ainda mais cruel. Ele conseguiu acesso a documentos antigos de Camila,
registros do tempo em que ela ainda dependia financeiramente de amantes ricos. Esses papéis foram lançados em rede nacional. De repente, o país inteiro sabia dos detalhes mais íntimos e dolorosos de seu passado. As manchetes voltaram a atacá-la. Camila Mercedes, diamante a heroína ou farsa? Naquela noite, sozinha, Camila chorou em silêncio. Renato tentou consolá-la, mas ela apenas disse: eles querem me reduzir aquilo de novo. Mas eu não vou deixar. O contra-ataque começa. No dia seguinte, em uma coletiva de imprensa, Camila encarou os jornalistas com a voz firme. Sim, eu fui amante. Sim, eu errei. Mas nada disso me define. Eu não sou o meu passado, sou a mulher que sobreviveu, que lutou e que expôs um criminoso que vocês chamavam de líder. Se me atacam por ser mulher, que ataquem. Eu não tenho mais vergonha. O discurso viralizou. Milhares de mulheres postaram em apoio, usando a hashtag. Hashtag Eu Sou Camila. O que era para destruí-la virou movimento. A traição inesperada. Mas no meio dessa guerra, veio a punhalada mais dolorosa. Em uma reunião estratégica, Helena desapareceu sem avisar. Horas depois, Camila descobriu. Helena havia feito um acordo secreto com Leôncio Varela. Renato jogou os documentos sobre a mesa, furioso. Ela nos entregou. Camila fechou os olhos, respirando fundo. Eu já sabia que Helena não resistiria por muito tempo. O poder é a droga dela. Renato perguntou. O que vai fazer? Usar a própria traição dela como munição. O cerco se fecha. Com Helena do outro lado, os inimigos ganharam informações valiosas. Ataques coordenados começaram, bloqueio de contas bancárias, sabotagem em reuniões e até ameaças de morte contra pessoas próximas de Camila. O clima era de guerra total. Renato sugeriu que eles saíssem do país por um tempo. Mas Camila respondeu firme. Se eu fugir agora, eles vencem. Eu não lutei até aqui para terminar como uma covarde. Ela sabia, o confronto final estava cada vez mais próximo. O discurso secreto. Numa madrugada silenciosa, Camila reuniu um pequeno grupo de aliados em sua mansão, advogados, jornalistas independentes, ex-funcionários de Álvaro. Com voz firme, ela disse: esse não é mais o meu jogo. É o jogo de todas as pessoas que foram esmagadas por essa elite corrupta. Eu não quero só vingança. Quero justiça. Renato a olhou com orgulho. Então está na hora de dar o último golpe. A máquina contra Camila. Os dias seguintes foram um inferno calculado. Os inimigos de Camila, Leôncio Varela, Gustavo Monteiro e agora Helena, sua antiga aliada, usavam cada recurso possível para esmagá-la. As redes sociais explodiam em campanhas difamatórias. Programas de televisão recebiam especialistas pagos para questionar sua legitimidade. E, pior ainda, começaram a investigar Renato, insinuando que o advogado havia manipulado processos. Ele jogou o celular sobre a mesa, exasperado. Eles querem me destruir para chegar até você. Camila segurou sua mão. Eles não entendem, Renato. Eu já não tenho mais nada a perder. Isso me torna mais perigosa do que eles imaginam. A infiltração. Camila sabia que, para vencer, não bastava reagir. Era hora de atacar. Ela convocou sua rede de contatos subterrâneos, jornalistas independentes, ativistas, pessoas comuns que haviam sido prejudicadas pelo sistema. Entre eles, uma figura se destacou, Lucas, um jovem hacker que havia trabalhado em empresas de tecnologia ligadas a Gustavo Monteiro. Lucas trouxe informações bombásticas. Eles escondem documentos que ligam empresas fantasmas a políticos e juízes. Se esses arquivos vierem à tona, será um escândalo maior do que o de Álvaro. Renato duvidou. Mas esses dados são mesmo confiáveis? Camila respondeu com frieza. Não importa. Se for verdade, vamos derrubar todos de uma vez. A máscara de Helena cai. Helena, por sua vez, começou a aparecer ao lado de Leôncio em eventos públicos. Com seu charme sedutor, ela se apresentava como a nova força feminina da política. Os jornais começaram a chamá-la de a verdadeira herdeira do império. Quando Camila assistiu a uma dessas entrevistas, não conseguiu esconder o desprezo. Helena sempre quis ser vista como protagonista. Agora ela acha que encontrou o trono dela. Renato, mais calculista, respondeu. Deixa ela brilhar. Quanto mais alto ela subir, mais forte será a queda. O plano ousado. Com os documentos que Lucas entregou, Camila elaborou sua jogada mais ousada. Ela planejava convocar uma coletiva internacional, onde revelaria os esquemas de corrupção que envolviam Leôncio e Gustavo.
Mas havia um risco: se os arquivos fossem falsos ou adulterados, sua reputação seria destruída de vez. Renato a alertou. Esse é um caminho sem volta, Camila. Se eles provarem que você manipulou provas, não será apenas humilhação. Você pode ir presa. Ela respirou fundo. Eu não cheguei até aqui para morrer na praia. O atentado. Na véspera do grande anúncio, Camila sofreu seu golpe mais violento. Enquanto voltava de uma reunião, o carro dela foi interceptado por homens armados. Disparos ecoaram no ar. Renato, que estava ao lado dela, conseguiu reagir e puxá-la para o banco de trás, protegendo-a com o próprio corpo. O motorista, no entanto, foi atingido e morreu na hora. A polícia apareceu minutos depois, mas Camila já sabia. Isso não foi um assalto. Foi um aviso. Renato a segurou pelos ombros, olhando-a nos olhos. Eles não vão parar, Camila. Ou você destrói eles agora, ou eles vão destruir você. O renascimento em chamas. Na manhã seguinte, em vez de se esconder, Camila fez exatamente a coletiva que mudou tudo. No dia seguinte, Camila entrou no auditório internacional cercada por jornalistas, câmeras e aliados. O mundo inteiro assistia ao vivo. Ela começou com uma fala firme. Hoje, não estou aqui apenas para falar sobre mim. Estou aqui para expor um sistema que oprimiu mulheres, traiu a sociedade e protegeu criminosos. Ela revelou documentos com provas de corrupção, contratos falsos, transferências suspeitas e acordos ilícitos que envolviam Leôncio e Gustavo. O público começou a reagir instantaneamente. Alguns aplaudiam, outros não acreditavam. Mas ninguém pôde ignorar o impacto. A queda de Helena. Enquanto isso, Helena, que acreditava ter um trunfo com sua suposta aliança, viu seu plano ruir. Camila trouxe prints de conversas, registros de transferências e mensagens que mostravam a traição de Helena. Renato a alertou. Ela vai tentar negar tudo. Camila sorriu. Que negue. A verdade tem voz, e a minha não será silenciada. Em rede nacional, Helena tentou se explicar. Mas cada palavra era contra ela. O público começou a vaiar, e as redes sociais explodiram com críticas. Hashtag traidora Helena começou a subir nos trending topics internacionais. A pressão sobre os inimigos. Leôncio e Gustavo, vendo a repercussão, tentaram apagar rastros e negar os fatos. Mas Lucas, o hacker, tinha preparado uma rede de evidências online e backups em servidores seguros. Cada movimento deles era monitorado e documentado. Renato comentou. Eles estão desesperados. Camila respondeu, fria e determinada. Perfeito. O desespero revela quem eles realmente são. O confronto direto. Após a coletiva, Camila marcou um encontro com Leôncio e Gustavo em uma sala privada, transmitida por jornalistas internacionais. Ela entrou sem medo, olhando nos olhos de ambos. Vocês subestimaram minha força. Subestimaram minha inteligência. Mas, acima de tudo, subestimaram minha coragem. Leôncio riu nervosamente. Você acha mesmo que pode nos derrotar, Camila? Ela apontou para os documentos espalhados sobre a mesa. Não acho. Eu sei. Cada contrato falso, cada transferência ilegal, cada pessoa que vocês prejudicaram, está aqui. E amanhã, o mundo inteiro vai saber. Gustavo tentou intimidar. Você não tem ideia do que está mexendo. Ela se aproximou, firme. Eu sei exatamente. E vou terminar o que comecei. O apoio inesperado. No momento mais crítico, advogados internacionais e ONGs de direitos humanos chegaram à sala com câmeras e representantes da mídia. Camila sabia que a presença deles garantiria transparência total, impossibilitando qualquer tentativa de manipulação ou intimidação. Ela se virou para Renato. Hora de jogar pesado. Renato acionou os arquivos digitais que Lucas havia preparado. Em segundos, toda a rede mundial podia acessar os documentos. A reação global. O efeito foi imediato. Governos começaram a se posicionar. A imprensa internacional denunciou os crimes de Leôncio e Gustavo. Redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio a Camila. Ela se virou para Helena. E quanto a você, minha antiga amiga? O que você tem a dizer agora? Helena não conseguiu responder. Sua carreira, sua reputação, sua influência, tudo desmoronava diante de olhos de todos. O renascimento final. Camila respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que cada lágrima, cada humilhação, cada noite de medo havia valido a pena. Ela olhou para Renato e Lucas. Não foi só uma vitória minha. Foi a vitória de todas que não tiveram voz. O público aplaudiu de pé.
O mundo finalmente reconhecia a força da mulher que havia sido humilhada, traída e subestimada. Consequências e reconstrução. Leôncio e Gustavo foram presos preventivamente. Helena, por sua vez, desapareceu da mídia, seu nome manchado para sempre. Camila, ao invés de buscar vingança pessoal, decidiu criar uma fundação de apoio a mulheres vítimas de abuso e traição, utilizando parte de seu patrimônio recém-conquistado. Renato comentou: "Você não só venceu, Camila. Você transformou a dor em legado." Ela sorriu. "E nunca mais ninguém vai pisar na minha voz." A consagração. Com a repercussão da coletiva, Camila tornou-se uma figura de referência internacional. Revistas, jornais e programas de televisão falavam sobre a mulher que renasceu das cinzas e derrubou gigantes do poder com inteligência e coragem. As redes sociais não paravam. Hashtag Camila Dona do Trono, hashtag Mulher Indomável, hashtag Voz que não se cala dominavam os trending topics. Ela recebeu convites de palestras, entrevistas e eventos globais. Mas não se deixou seduzir pelo glamour. Camila tinha um objetivo maior: criar um legado de empoderamento. O encontro com Helena. Depois de semanas de silêncio, Helena finalmente tentou se reaproximar. Ela chegou sem avisar, desesperada. "Camila, eu errei. Por favor, me perdoe." Camila olhou nos olhos dela, sem uma ponta de raiva. "Helena, não se trata de perdão. É sobre responsabilidade." Eu não sei o que dizer." Camila continuou. "Você destruiu relações, manipulou pessoas e traiu minha confiança. Mas a vida tem uma lição para cada um. Aprenda com a sua." Helena saiu sem resposta, e Camila sentiu uma paz inesperada. A Fundação Raízes do Trono. Camila fundou a Raízes do Trono, uma instituição que oferecia suporte psicológico, jurídico e educacional a mulheres vítimas de traições, abuso e violência estrutural. Ela não só contava sua história, mas também dava voz a milhares que jamais seriam ouvidas. Renato comentou com orgulho: "Você transformou a dor em força." "Não foi só minha dor," respondeu Camila, "foi a dor de muitas. Agora todas têm voz." Amor e reconstrução. No meio de toda essa transformação, Camila também encontrou amor verdadeiro. Renato, sempre ao seu lado, não era apenas parceiro, mas companheiro de vida e estratégia. Eles aprenderam a confiar plenamente um no outro, sabendo que o passado não define o futuro, mas a coragem de enfrentá-lo sim. A relação se fortaleceu, tornando-se um exemplo de parceria, respeito e crescimento mútuo. O legado. Meses depois, em uma cerimônia internacional, Camila recebeu o Prêmio de Liderança Feminina e Inovação Social. Ela subiu ao palco, olhando para a plateia cheia de jornalistas, autoridades e jovens mulheres que a admiravam. Com a voz firme, declarou: "Nunca deixem que ninguém lhes diga que vocês não são capazes. Vocês podem cair, podem ser humilhadas, podem ser traídas. Mas se levantarem, se mantiverem firmes, não há nada que não possam conquistar." O aplauso foi estrondoso. Camila sorriu, emocionada, sentindo que todo o sofrimento se transformou em poder e liberdade. O fechamento. Leôncio e Gustavo enfrentavam julgamentos públicos e não tinham mais influência. Helena, por sua vez, desapareceu do cenário político e social, seu nome marcado para sempre. Camila, agora reconhecida mundialmente, manteve o foco em seu trabalho e em seu legado. Ela sabia que o poder verdadeiro não estava em destruir inimigos, mas em erguer outros com você. E assim, a mulher que um dia fora humilhada, traída e descartada, se tornou a dona do trono, não apenas de riquezas ou influência, mas de sua própria vida e da liberdade de tantas outras mulheres. Camila Mercedes provou que ninguém pode definir o seu valor, nem humilhações, nem traições, nem o machismo do mundo. Ela se levantou, lutou com coragem e inteligência, e se tornou a dona do trono, inspirando milhares a nunca desistirem de seus sonhos. Se você se emocionou e se inspirou com essa história, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que mais pessoas conheçam essa jornada incrível.